Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, caros internautas que nos prestigiam através da TV Chico Xavier. De volta com mais um momento do segundo encontro Amigos do Bem. Hoje temos a satisfação de ter conosco nosso amigo Aurélio Gama, já é figura carimbada aqui na TV, e hoje ele vai trazer um assunto interessante. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Pensem bem, viu? Vamos ver o que é que Aurélio nos diz com isso, para que possamos pensar melhor. Então, nosso amigo lá em Caruaru, não é? Nos prestigiando aqui na TV Chico Xavier, vamos fazer a prece inicial e, em seguida, eu passo o cetro para o nosso amigo. Então, vamos primeiramente agradecer a Jesus por tudo, pela vida, pelo ar que respiramos, pela noite maravilhosa que estamos aqui, e pedir que Ele nos dê a paz, que interiorize em nós a tranquilidade, o equilíbrio, a harmonia, e que possamos todos absorver os ensinamentos que o irmão vai trazer, intuído pela espiritualidade e amparado, para que possamos aplicar no nosso dia a dia e pensarmos melhor na vida. Assim sendo, mestre amado, fica conosco, não somente hoje, mas por todo sempre que assim seja. Nosso amigo Aurélio. Aurélio, meu irmão, que história é essa que o pensamento cria a vida que procuramos? Hein, meu irmão? Destrincha isso aí para a gente. Um grande abraço para você agora. Ok. Vamos precisar dos slides. Se puder inserir, aí fica bom. Pronto. Ótimo. Pois é, Gemiro, pensamento cria, né? Isso aí está exatamente no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. E aí nós vamos, hoje, falar um pouquinho sobre isso. Já que muitos de nós, às vezes, não temos, né, a nossa vigilância do que pensamos, do que agimos, e ficamos à deriva, sem leme, como barcos soltos, né? À deriva totalmente nesse desencontro. Mas vamos lá. Então, o que é essa proposta em que nós estamos trazendo nessa noite, em que nosso pensamento cria a vida que procuramos? Isso é parte de um trecho do livro de Emmanuel, em que nós aqui vamos trazer, mas eu sempre gosto de, nos nossos encontros, né, nos nossos diálogos, em que a gente faz, eu sempre trago uma bibliografia em que as pessoas que quiserem aprofundar mais no tema, quiserem ir um pouco mais adiante, né, pesquisar, estudar um pouco mais, eu sempre trago a bibliografia do contexto daquilo que nós vamos tratar na noite. E o livro na qual nós vamos nos referenciar é um livro de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que chama Pensamento e Vida. E o capítulo que nós vamos explorar inicialmente é só para a gente dar uma pinçada, para poder chamar a atenção das pessoas. É um livro que tem um conteúdo extremamente profundo, em que Emmanuel já começa logo no primeiro capítulo, em que a mente é o espelho da vida. Além de um prefácio, que nós vamos comentar sobre ele, ele já traz isso aqui e que nos faz refletir que os nossos pensamentos e emoções determinam a nossa realidade. Então nós temos visto que essa afirmação, essa colocação, esse pequeno preâmbulo já diz muita coisa do nosso momento atual. As nossas questões quanto à minha saúde mental, a minha saúde emocional, as minhas relações afetivas, os meus relacionamentos profissionais. Então veja quanto isso nos impacta e traz em nós esse impacto direto, precisamente. E nessa introdução nós destacamos um trecho que é feito pelo próprio Emmanuel. Esse livro foi publicado em fevereiro, 11 de fevereiro de 1958. Que maravilha ao observarmos um livro histórico, vamos dizer assim,
Nem eu era nascido, nem a Gemiro e muitos de nós estávamos ainda trilhando o caminho da reencarnação. Nós somos todos jovens perante a eternidade, nós somos embriões espirituais. E Emmanuel traz a seguinte colocação: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Olha aqui que colocação em que, diante de nós mesmos, diante das minhas ações, das minhas atitudes, da minha maneira de conduzir, de levar, eu vou me aproximando, eu vou trilhando esse caminho em direção a essa ascensão. E ele diz aqui com muita propriedade que nós vamos identificando no curso dos milênios. Então não é um processo, um vapt-vupt, um bate-está-pronto. Não, é um processo em que nós vamos co-criando essa realidade diante da nossa própria realidade. Aí nós vamos ver que nesse contexto em que nós nos colocamos, nós precisamos entender primeiramente o que é o pensamento. Qual a ação do pensamento em nossas vidas? Para nós dizermos que nosso pensamento cria a vida que procuramos, as pessoas vão dizer assim: mas eu não pedi a vida, eu não pensei nisso que eu estou passando. Eu não escolhi estar passando por tudo isso. Essa realidade que estou vivendo, será que foi eu mesmo? Eu não pedi nada disso. Então nós vamos evoluir o entendimento, primeiramente entendendo o que é pensamento e qual é o papel do pensamento. Porque ainda temos uma noção muito nebulosa em que o cérebro é o foco do pensamento, em que ele é um órgão físico. E aí, nesse esclarecimento, para entendermos o que é o pensamento, nós vamos perceber que a mente é o campo de nossa consciência desperta, a faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, diante daquilo que eu já trago, eu vou solidificar, eu vou construir. E esse construir me permite desbravar, me permite agir em minha própria reconstrução, na minha própria renovação. Então, a mente gera a força do pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo. O sentimento é o santuário da vida. E se ele está bem equilibrado, recebe o reflexo de uma maneira melhor. A nossa mente deve refletir o que é bom, o que é belo e o que é justo. O que nós queremos trazer com isso? Que o pensamento, em harmonia, em coligação com esse universo que nos envolve, nessa mesma onda elevada, vai também nos permitir situações e experiências proveitosas. Mas vamos evoluir um pouco mais para entender o que é esse pensamento. A matéria mental que produzimos interfere no nosso entorno, nas pessoas com as quais convivemos. E aí me vem um trecho do livro do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele diz: nós somos responsáveis pelo que nós induzimos nas pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós identificamos nas pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estimulamos nas pessoas, nas ações, seja verbalizada ou seja induzindo. Então nós temos que estar atentos e vigilantes para que os nossos pensamentos, a nossa inteligência e o nosso coração se mantenham voltados e comprometidos com os propósitos divinos. É muito comum a pessoa que procura a instituição espírita
para o atendimento fraterno, que necessita de uma assistência espiritual, que necessita de uma orientação, e que as principais recomendações que já estão ali trazidas dizem respeito principalmente na mudança de pensamento, na mudança da maneira de pensar, na ação direta daquilo que a pessoa está fazendo e que precisa uma renovação, uma reformulação. Nos atendimentos espirituais, as pessoas que vêm passar pelas cirurgias espirituais, as orientações que são trazidas pelos benfeitores e orientadores espirituais, que nós repassamos às pessoas, uma das primeiras recomendações, vigilância dos pensamentos. Atenção plena dos pensamentos. Não nos deixar levar pela onda, pela manada, pelo grupo da massa que causa, em muitos momentos, essa desarmonia. E aí vem essa orientação, porque nas orientações espirituais, principalmente nos tratos de cirurgias, quando passamos essas informações, é necessário que o indivíduo esteja em vigilância. No Evangelho, quando Jesus falou, orai e vigiai. E aí vem a orientação, observai, orai e vigiai. Então, observar o que está no nosso campo para que eu possa filtrar, direcionar ou redirecionar a minha vida, a minha convivência, a minha maneira de ser, tudo que chega até mim e eu simplesmente não quero mais. E nesse trato dessa frase, inclusive essa frase do tema, é extraída exatamente do livro de Emmanuel. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. E essa reflexão, ela conjuga, ela vem de encontro exatamente com uma expressão de Leon Denis, que somos o que pensamos, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis expressa que o pensamento é criador, atuando em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou não, ou para o mal. E atua principalmente em nós. Então veja, quando ele faz essa colocação, o Dr. Bezerra já nos alerta que nós somos responsáveis pelo que nós incentivamos, pelo que nós estimulamos nas pessoas, pelo tipo de pensamento que nós despertamos nas pessoas. Ah, mas eu não fiz nada. Mas a minha postura, a minha atitude fez com que o outro, muitas vezes, entrasse numa frequência. Anete Guimarães, cientista, médica, bióloga, neurocientista, nos traz uma observação que pode ser até assustadora. Eu até postei no meu canal do YouTube esse vídeo em que ela faz o seguinte relato, que basta 5 minutos frente à televisão, assistindo aqueles programas que geralmente passam no horário de meio-dia, que são as notícias avassaladoras do dia, onde tem ali os desastres, os assaltos, aquilo tudo que é formatado, que traz essa notícia. Basta 5 minutos assistindo um programa daquele, que a nossa mente, o nosso cérebro, já entra em colapso, olha só, em que os nossos neurotransmissores, através das nossas glândulas endócrinas, que libera dopamina, serotonina, endorfina, ele vai levar 5 horas para restabelecer o equilíbrio do nosso corpo. Vai levar 5 horas, basta 5 minutos ali assistindo um programa daquele, em que todo o desequilíbrio emocional baixa, a nossa imunidade baixa, todo o
contexto em que a nossa mente está sintonizada, gerando pensamentos que vão causar nocividade. E aí, quem está assistindo, é horário de almoço, está de frente à TV, almoçando. Está ali, comendo aquele prato de cuscuz, comendo aquela rabada, né? Aquele pirão, e aí depois não sabe por que aquilo não caiu bem no estômago. Não sabe por que a indisposição estomacal está acontecendo. Então veja que nós trazemos aquilo que é necessário para o nosso campo através da nossa frequência mental. E quando o Leon Denis traz que o pensamento é criador e que atua em nós, influenciando a nossa volta e principalmente sobre nós. Ele gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos o dia a dia, o edifício gracioso ou miserável de nossas vidas, presente ou futura. Então, aquilo que eu estou vivendo hoje, se nós formos fazer, colocar na balança, nitidamente, e pautar, concretizar, materializar a ação do pensamento, os nossos comportamentos mentais, e pudéssemos avaliar, colocar aqui na frente, nós vamos ver que em grande parte do nosso dia, o nosso pensamento está à deriva. E Leon Denis continua: modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, o nosso pensamento, ele não somente interfere no campo, mas ele também projeta em nós, alterando a estrutura das nossas células. Veja o comentário de Anete Guimarães, que é neurocientista, em que ela diz que basta 5 minutos que a dopamina já se altera no nosso corpo. E gasta 5 horas para voltar ao normal, para reequilibrar. Então, se esses pensamentos produzem formas, imagens e trazem para nós os desconfortos, porque se o contrário de tudo isso, eu vibro no bem, na paz, na harmonia, no equilíbrio, na vigilância do que eu penso, dos meus sentimentos e emoções, o que eu vou gerar? Campo saudável. Vou gerar um campo energético favorável para a minha saúde. E Leon Denis ainda afirma: somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Assim, os pensamentos modelam o nosso ser, fazendo em nós luz ou sombra. E ainda podem influenciar nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. Então, o pensamento é muito mais do que apenas algo que passou. Ele cria consistência. Ele se condensa. Ele se adere ao nosso campo energético, emocional, porque ele vai sendo construindo e ele vai formatando isso. Então, mais adiante, nós vamos ver como o próprio Leon Denis coloca. Daí a importância da vigilância dos nossos pensamentos e atos. A força do pensamento está na vontade e na persistência. Isso nos faz lembrar agora que no capítulo do Evangelho, capítulo 27, em que ele traz lá, o pensamento é a força da prece. Está bem nítido, um dos últimos parágrafos desse capítulo. O pensamento é a força da prece. É preciso a ação do pensamento. É preciso a vontade somada à persistência, à ação daquilo que eu me objetivo. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Será que eu realmente não projetei o que está acontecendo comigo?
Será que eu realmente não fui o agente estimulador das inconformidades ou até mesmo das ações que porventura foram geradas no meu campo? Você só abre a porta da sua casa para quem você convida. Pensamentos aleatórios vão gerar assédios aleatórios. E ele continua aqui: o reflexo mental mora no alicerce da vida. A mente é o centro emissor de nossos pensamentos, que tudo move, refletindo como um espelho a nossa vida, conforme o estágio evolutivo em que nos encontramos. Se eu vibro, se eu me encontro numa condição evolutiva, em que a materialidade, a fisicalidade, é tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu interajo, é aí que o meu pensamento vai cocriar. É aí que nós vamos gerar todos os nossos campos de frustrações, de doenças, de males. Se eu busco um processo de evolução espiritual, alcançando essa maturidade intelectual e a maturidade moral, aonde meus pensamentos estarão focados? Aonde o meu ser vai estar alinhado e sintonizado? Então, nós precisamos observar na vigilância do pensamento o que nós trazemos, aquilo que nós temos e, principalmente, o que em nós ressoa. Projetamos os nossos reflexos mentais e recebemos os reflexos de outras criaturas, para juntos refletir os objetivos do Criador. Emmanuel, em uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Pensamentos, nos diz o seguinte, está até grifado em destaque: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. Nos movimentos incessantes da vida, pensar é criar. A mensagem no livro Pão Nosso. Esse segundo trecho. E aí nós vamos ver que Joana também relata de forma muito clara que na mensagem Tesouros Libertadores, desse livro, psicografado por Divaldo Franco, que diz o seguinte: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente, como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. O pensamento é uma força dinâmica, natural, que sempre está em ação, desde a criatura humana normal, não pode viver sem o emitir. Então veja, a nossa ação, por isso que nós nos diferenciamos, porque o homem tem a linha de pensamento, raciocínio contínuo, permanente. E Joana, através desse livro, Tesouros Libertadores, ela nos faz a seguinte observação: que nós estamos relacionados, interferimos uns com os outros, na mesma frequência e faixa vibratória em que nós nos colocamos, e que ela se expande. Os iguais se atraem. É muito difícil a gente não entender isso. Parece que tudo está lá com o outro, nada é comigo. E eu sou resultado do que está à minha volta. E eu não percebo que eu sou o pensamento imanta. Ele atrai, ele é absorvido por essas frequências e que muitas vezes estão aí passando. Como agora, nesse momento, nós estamos aqui sendo atravessados pelas ondas do Wi-Fi, pelas frequências dos celulares, pelo Bluetooth, pelas rajadas de neutrino que atravessam o universo, inclusive o próprio Sol, que nada o detém. São frequências ocasionadas por ondas e vibrações que cada uma tem a sua dimensão e sua razão, que se consorciam e vão se associando nesse trabalho
todo o tempo. Então, o pensamento é uma força dinâmica natural, que está sempre em ação. Ah, eu estou com pensamento vazio. Impossível. Em algum momento, nosso pensamento ele pode até desacelerar, pode até diminuir a sua intensidade. Mas, como Joana diz, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Então, nós vamos estar sempre num processo de sintonia, continuamente, em todos os aspectos. E nós vamos concluindo nesse raciocínio de Joana. Isso porque a energia mental gerada pelos pensamentos e pela vontade é suscetível de reproduzir o nosso próprio ser, refletindo em todas as direções. Logo, devemos controlar os nossos pensamentos e dirigi-los às ações dignificantes na prática do bem. Quando nós observamos, e alguns médiuns nós temos a capacidade de perceber o campo das pessoas, o campo vibracional, que muitos dizem a aura, né? Que é o campo mental, aquele processo em que as irradiações, nós vamos perceber nitidamente quando a pessoa está, digamos assim, com um processo de doença, que está passando por algum transtorno de preocupação, que está em um estado de desatenção. Esse campo ele se altera totalmente. As ondas que deveriam ser de contorno harmonioso, elas são totalmente serrilhadas. Cores variadas. E a cor reflete nitidamente o estado emocional, mental, energético, fluídico da pessoa. E ele é muito localizado em que, naquela circunstância, o pensamento contínuo, acelerado, aquele processo em que eu não consigo me desvencilhar daquela situação, eu vou me afundando cada vez mais nos pensamentos atropelados, que vai causando em mim dores, doenças, os malefícios que nós já sabemos. Então, quando ele diz aqui que devemos construir e controlar os nossos pensamentos, dirigindo para ações dignificantes. E como é esse mudar? Nós vamos ver que esta situação dos nossos pensamentos, nós estamos, e é fácil nós notarmos. Um dos orientadores espirituais, ele nos disse sempre, e quando nós estamos ali, muitas vezes lidando com as pessoas, nos atendimentos espirituais, é muito simples a gente observar como aquele espírito está se comportando pela sua frequência, pela sua faixa vibratória. Da mesma forma, o encarnado, no que ele está sintonizado, no que ele está vibrando. Então a gente observa que toda a nossa volta, nós estamos em completa sintonia no universo, que irradia de todas as maneiras, em toda a sua essência, em todas as direções. Esses campos vibracionais, eles vão agir e interagir com os que assimilam esses campos, que sintoniza. É como nesse momento, quem está sintonizado na TV Chico Xavier está assistindo. É impossível você querer assistir esse programa agora em outro canal, em outra frequência, sintonizado em outra faixa. É preciso sintonizar. É preciso entrar nessa frequência. E essa frequência é a faixa, a onda fluídica, que no nosso campo se mostra contínuo. Então, no universo, esses elementos são formados através de ondas, dos fluidos, das frequências que irradiam, que têm a sua escala.
na vibração que ela provoca, na sintonia daqueles que estão fora, ou daqueles que estão dentro, ou naquilo que nós estamos buscando. Então, como diz no próprio Livro dos Espíritos, o Espírito está onde o pensamento lhe conduz. E aí fica a pergunta. Eu até ilustrei aqui de uma forma bem objetiva no que nós estamos sintonizados. Veja que a imagem, o pensamento está explodindo, está tentando captar tudo que está à volta. E é formado por essas ondas, pelos fluidos, pela vibração, tudo que está na nossa mente. Vai refletir no físico. Porque o pensamento, primeiramente, nós geramos o pensamento. Esse pensamento cria uma sintonia, ele gera um campo de sintonia. Essa sintonia vai refletir em nós através das nossas emoções, que vai estimular os nossos sentimentos e vai reagir no nosso corpo físico, se materializando nas reações orgânicas. Então, antes de qualquer atitude, eu tenho pelo menos 3 momentos em que eu tenho como oportunidade não materializar essas consequências. Quando vem a onda mental, o pensamento, em que eu estou insatisfeito com alguém ou com uma situação, e eu vejo essa pessoa, a minha reação vai ser transmitida para a emoção que eu vou sentir naquele instante, que vai gerar um sentimento, que vai gerar no meu corpo vai derramar, através desses neurotransmissores, noradrenalina, adrenalina e tudo aquilo que vai acelerar a minha respiração, a pulsação. Eu vou me sentir incomodado ou feliz através da serotonina. Então, todas as reações, elas vão começar na ação do pensamento. Então, se é um pensamento invigilante, eu posso bloqueá-lo ali, sem deixar que ele se manifeste nas minhas emoções e que vão criar reações no meu corpo físico e vão deflagrar nas ações que eu vou acabar me acometendo. E é por isso que Joana diz sobre a vigilância. É por isso que Leon Denis, no trecho, nos traz ao alerta de que somos essas escolhas. Nós vivemos essas escolhas. E Emmanuel vem muito claramente quando ele diz que nosso pensamento cria a vida que procuramos. Aí nós vamos pegar do que Kardec traz. Nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na pergunta 457, no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec questiona: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta foi muito direta. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então veja, é possível, por conta dessa reação, desse turbilhão que causa no nosso ser, mental, emocional, energético, fluídico, e que vai deflagrar no corpo físico. O funil é o corpo físico. Seja pensamentos bons ou não. Vamos mais adiante para ver o que ele nos mostra. O capítulo, ainda dando continuidade à influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na pergunta 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, do ordinário, são eles que vos dirigem. Olha como a gente é pego de surpresa nessa resposta. Quando nós, na nossa invigilância, na nossa imprudência,
na nossa maneira de ser, no nosso contexto de agir, apenas estamos sendo conduzidos, como nós comentamos lá no começo, como se fossem um barco sem leme, sem velas, aonde tiver que me levar, eu vou. Não somos esse barco à deriva. Nós não estamos apenas de passagem. Nós não estamos aqui de férias. Existe uma razão e um propósito. Então, nós não estamos aleatoriamente vivendo o processo reencarnatório. Não é nada disso. E quando a gente vê essa resposta de Kardec, e que nos traz profundamente a oportunidade de refletir sobre o que eu penso, no que eu sintonizo, no que eu assimilo, no que eu me afinizo, no que eu vou me afinizando, nos meus comportamentos morais, éticos, profissionais, sociais, nós vamos perceber que nós vamos arrastando, como disse Paulo, uma nuvem de testemunhas. Mas eu quero estar bem. Aí eu vou, procuro a instituição espírita, vou lá fazer as minhas preces, as minhas orações, vou na igreja, faço o que é possível e não muda. Porque não é externo, é interior. É aqui dentro. É no ser. É no vigiai e orai. Precisamos, sim, cada vez mais entender que tudo que chega até mim, eu deixei a porta aberta. Seja mais seletivo, seja mais preocupado, seja mais atencioso. E aí nós vamos ver que nesse caminho, nós vamos entender, estamos imersos nos laços fluídicos e mentais que permeiam o universo do Criador. Aquilo que está na minha faixa, aquilo que eu estou assimilando, aquilo que eu estou na minha frequência, que eu estou em sintonia, imagina, se nós colocarmos aqui, vamos fazer um exemplo para ficar claro. Se tem 1000 pessoas que gostam de açaí, estão pensando em açaí, e nesse momento o açaí é o que está gerando na minha mente. Um exemplo simplório, essas 1000 pessoas vão estar na mesma frequência fluídica e mental, nos seus estímulos físicos e sensoriais. Então veja, isso é multiplicado. Se eu penso no bem, eu vou me sintonizar na faixa daqueles que estão também nessa mesma frequência. Isso vai potencializar. Mas se eu estou angustiado, magoado, com raiva, com ódio, com rancor, com todo tipo de ressentimento, no que eu vou estar sintonizado? Com essas mesmas vibrações que vão potencializar, dificultando erradicar esses pensamentos e emoções de mim mesmo. E aí, nisso, um dos benfeitores dizia o seguinte: para sabermos do que nós estamos em sintonia, observe o que nesse momento, que tipo de pensamento, de sentimento, de emoção você está sentindo agora. Você vai saber exatamente no que você está sintonizado. Olha, nós temos esse termômetro, nós temos esse manualzinho, nós temos esse identificador que nos permite alterar para que nós possamos trabalhar em nós essa necessidade. Cada um está unido, atado, laçado nos nós dos cruzamentos das afinidades que gera e recebe. Aquilo que eu emito e recebo. Então, se nós estamos unidos nessa malha fluídica, mental, e que ela está construída por todos aqueles que pensam igual, que sentem igual, que têm as mesmas emoções, nós estamos
atrelados a tudo isso. A mente é o espelho da vida em toda parte. Identificar nosso pensamento com a sabedoria do pensamento iluminado do Criador. Esta é a razão pela qual o orar e vigiar é estarmos atentos, tomar as rédeas e buscar na assimilação de nós mesmos aquilo que eu não quero. Opa, peraí, esse pensamento não é meu. Eu não penso assim, eu não quero isso para mim. Então, na vigilância, nas orientações espirituais que são trazidas às pessoas que vão passar pelas cirurgias, é muito claro quando diz assim, vigilância do pensamento. Vigilância do pensamento. Porque não adianta eu estar buscando fora o que aqui dentro continua no turbilhão, continua contaminando, continua deteriorando. Então, este vaso precisa estar apto a receber o que é novo. E aí nós vamos mais adiante. Entre o pensamento e sua relação com a vontade. Segundo o filósofo e escritor Ernesto Bozano, o pensamento e a vontade são forças plásticas, maleáveis, organizadoras da natureza. Estas forças são concebidas pelo nosso espírito, através do corpo mental, de modo a direcionar o cérebro, olha só, físico, na execução dos seus comandos. Então, o cérebro, que é um órgão físico, vai receber os estímulos necessários para que o corpo mental exerça esse controle sobre o físico, que direcione nitidamente todos os nossos neurotransmissores através dessas substâncias que o nosso próprio organismo é fonte necessária. Então, se eu não observo isso, eu vou me intoxicando fisicamente. Porque a minha mente continua sendo alimentada por vibrações nocivas, correntes neurais de frequências densas, que nós vamos assimilando e vai alternando, criando as formas, pensamentos extremamente agressivas, que vai deflagrar no corpo físico. Então, o nosso corpo mental, ele vai conceber, ele é esse canal que vai transmutar as ações no corpo físico, direcionando o cérebro para executar aquilo que ele está recebendo. Ele apenas recebe o comando. E aí nós vamos ver que nós devemos lembrar que o pensamento sofre a ação tanto da razão, bem como das emoções, das paixões e sentimentos. Mas é sempre possível exercer o controle mediante o aprendizado e o treinamento. Aquilo que nós falamos bem lá no começo. Quando nós iniciamos um processo, que eu entro no campo da depressão, pensamento contínuo, acelerado, na ansiedade, desenvolvo algumas síndromes. E lá no meu consultório, como psicanalista, a gente vê muito isso, que nada mais é do que uma forma que precisa ser direcionada no exercício da mente, aquilo que está acontecendo. Porque a nossa mente, muitas vezes, também nós criamos as ilusões. Nós criamos as suposições de que as pessoas estão olhando para mim, de que alguém está me criticando, porque eu sou assim, porque eu sou infeliz, porque eu não consigo completar nada. E nós vamos ver, tirando as questões fisiológicas, na grande maioria, tem a ver com as estruturas emocionais e mentais. E quando ele diz aqui, mediante o controle, no aprendizado e treinamento. Aprender é conhecer, saber como isso está acontecendo. Opa, eu não era assim. De repente, comecei a ficar assim. O treinamento é exatamente saber como lidar, no sentido maior de bloquear, conter.
Eu não quero mais isso para mim, então eu não vou entrar mais nessa frequência. Se eu sei que eu não posso ingerir determinado tipo de alimento, se eu sei que eu não posso e não devo estar em determinado local porque o ambiente é insalubre, eu vou permanecer dentro desse contexto, sabendo que a minha qualidade de vida vai ser comprometida? A mesma coisa é o pensamento. Nessa questão do correto direcionamento da energia mental, a vontade, de fato, desempenha uma função de grande importância. É preciso mais do que apenas entender, é preciso agir, é preciso colocar energia nisso tudo. Segundo André Luiz, na sua obra Respostas da Vida, através de Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Aqui já é um pensamento trazido do livro Instruções Psicofônicas, de Lourenço Parra. Então nós vemos que, em todos os momentos, nós temos, através das orientações dos próprios espíritos, que se direcionam até nós pelas experiências já vividas e que nos trazem esse conhecimento para que a nossa capacidade de desenvolvimento, nossa capacidade de agir, nossa capacidade de escolher, se formule naquilo que nós estamos buscando e procurando. Então, se o pensamento é a capacidade criativa da ação, então, nesse propósito, eu vou colocar o meu pensamento em movimento. Não quero mais isso, não permito mais que isso aconteça, vou mudar daqui, eu não vou permitir que eu continue nesse propósito. Então, como diz aqui no livro de Lourenço Prado, o pensamento reside na base de as nossas manifestações. E aí, ainda nesse livro, Instruções Psicofônicas, ele diz o seguinte: a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. O pensamento, a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. Então veja que as questões que nós estamos tanto hoje falando sobre qualidade de vida, sobre saúde física, sobre transtornos mentais, sobre transtornos emocionais, sobre saúde mental, como eu estou reagindo fisicamente perante muitas coisas, tem a ver com as nossas escolhas, com a maneira na qual eu estou me colocando, agindo, intervindo, interferindo em tudo aquilo que chega até mim. Se é bom, eu permito. Se é ruim, eu preciso ter a capacidade de refutar. Então, se o pensamento ele reflete a saúde que nós precisamos ter em total harmonia com a lei de Deus, a doença é o inverso. Como diz a Organização Mundial da Saúde, não existem doenças, existem doentes. E a doença se manifesta porque estamos doentes. As doenças se manifestam porque em nossos campos não há a devida proteção, não há a devida freio de tudo aquilo que seriam os abusos, os excessos que nos acometemos. Então, diante disso, nós vamos refletir ainda sobre André Luiz no livro Doutrina e Aplicação. Pensar é criar. O destino recebe a forma que lhe impusermos. A maneira do vaso que exprime a imaginação do oleiro. A palavra vem depois da ideia. A ação é o cimento invisível. A obra é pensamento coagulado. Então nós vemos que é uma sequência. Gera o pensamento, que gera as nossas ideias, que gera
as nossas emoções, que passa pelos nossos sentimentos, reverbera no corpo físico, altera a nossa estrutura celular e nos causa ou felicidade, através da dopamina, da serotonina, da endorfina, ou vai nos causar as doenças, causando os cânceres, os tumores, as dores de cabeça, as doenças crônicas. Então veja que tudo isso, André Luiz, é muito claro quando ele faz essa observação. E nós vamos ver ainda que para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Educa e transformarás. Irracionalidade em inteligência. Inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Então veja que todo esse processo parte de nós. Parte do princípio daquilo que eu estou buscando. Eu preciso ser seletivo. Eu preciso estar atento a tudo isso e principalmente nas escolhas que eu faço. E nesse trecho em que André Luiz traz aqui, porque a luz divina, para que ela se destaque da treva humana, para que acenda em nós, é necessário os processos reeducativos. E esses processos vão gerar esse caminho de educação, de transformação em todos os nossos aspectos da nossa vida de relação. Então, quando trouxemos esse tema, nosso pensamento cria a vida que procuramos, é exatamente no aspecto que está sob o nosso comando. Está naquilo que eu escolho. Está literalmente associado ao que eu estou nesse momento experimentando na minha vida. Pare, observe, faça uma reflexão profunda diante desses momentos em que as nossas escolhas muitas vezes estão sendo tempestivas, estão sendo impulsivas e estão também gerando, em muitas circunstâncias, momentos que em nós podem e devem ser tratados. Você é a sua cura. Se eu sou a minha cura, eu quero exatamente estar bem. Eu vou querer o melhor para que eu possa aflorar em mim todas as minhas potencialidades, com simplicidade, observando o que em mim ainda é latente, que sentimentos ainda reverberam no meu campo, a raiva, a ira, o ódio, o rancor, a falta do perdão. É por isso que no Evangelho, no seu capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, Jesus nos convida. Ele nos convida sempre. Caminha ao meu lado. Observa as suas atitudes do amor ao próximo, do amar a si mesmo, do amar incondicional. Mesmo que a gente ainda não consiga materializar esse amor. Mas Jesus nos diz algo que é muito profundo. Que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. Então esse é o convite a todos nós. Para que nosso exercício diário, nós sejamos mais seletivos, vigilantes, atentos, e só entre na nossa casa mental, no nosso íntimo, no nosso interior, aquilo que eu realmente estou buscando para o meu crescimento, o meu desenvolvimento nesse processo. Somente assim, sendo vigilantes e atentos,
nós vamos alcançar essa maturidade espiritual e a maturidade moral. Porque, de outra forma, continuaremos na linha do tempo, reverberando dores, reencarnando nos processos dramáticos da vida, sem que haja em nós a mudança. A misericórdia divina nos contempla com essa oportunidade. Façamos dela o nosso melhor. Lembre-se, o melhor momento da sua encarnação é esse agora, de toda a sua existência. É agora em que nós estamos tomando consciência disso, agindo, mudando, intervindo naquilo que é para o bem interior e coletivo. Então, essa é a mensagem que nós deixamos aqui e que, nesse momento, eu agradeço a presença, a participação de todos, que possamos trilhar esse caminho confiantes, lembrando que Jesus é o nosso pastor e nada haverá de nos faltar. Que façamos por onde ser merecedores de caminhar ao seu lado. Então, nesse momento eu convido você, nesse instante, para fazermos a nossa prece final, elevando os nossos pensamentos, deixando nossos olhos fixos. Senhor, dai-nos uma vez mais, no labor da vida, as oportunidades necessárias para o nosso caminhar, porque em muitos momentos, Senhor, nós nos distanciamos, nos detemos com pormenores, situações que ainda nos atropelam. Mas sabeis muito bem das necessidades de cada um e principalmente do que é necessário no nosso campo, daquilo que eu preciso na minha reformulação. E é por isso, Senhor, que rogamos a Ti, guia-nos e nos inspire, porque a cada momento, em todo o nosso caminhar, sejamos merecedores da Tua presença, hoje, agora e todo sempre. Fique conosco durante toda esta noite, no nosso repouso e durante toda a semana. Muita luz, muita paz a todos. Que assim seja.